O negócio é o seguinte, o Flamengo do Sampaoli acaba de perder o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, mas será que tá tudo perdido? Já era, não tem mais chance de ser campeão? Bom, é disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou o Josão, não torço pro Flamengo, vou dar minha opinião aqui, torço pro Vasco, mas vou tentar tirar o clubismo de lado e falar o que eu acho. Vê aí se você concorda ou não. É o seguinte, rapaziada, hoje o time do Sampaoli entrou em campo com esse elenco aqui em específico. Chama a atenção, mais uma vez, um elenco que troca. O Flamengo tem esse costume, o time disposto fica dessa forma aqui, ó. O Flamengo do Sampaoli tem esse costume de nunca repetir uma escalação. Eu até acho, e aí você comenta aqui se você concorda comigo ou não, eu até acho que essa escalação é boa, é melhor do que a que jogou contra o Atlético Paranaense no meio da semana. Porém, assim, é uma escalação boa, pelo menos na minha visão, talvez tenha algum probleminha aqui e ali, só que tem um problema maior que é um time que nunca tá acostumado a jogar junto. Por quê? Porque todo dia o Sampaoli tem um elenco novo. Algumas peças aqui é por causa de lesão. Por exemplo, nesse meio de campo a gente tem Gerson, Eric Pulgar, Vitor Hugo e não tem o principal meio campo do Flamengo, que é o Arrascaeta. Mas até aí tudo bem, porque o Arrascaeta tá machucado. Provavelmente volta pro jogo da semana que vem. Porém, entretanto, contudo, todavia, de resto, tem muita coisa aqui que o Sampaoli vai mudando e aí toda vez é um time novo, provavelmente atrapalha pra quem tá em campo. Você não tem o costume, você não sabe quem é que vai ser seu companheiro de time e você sendo jogador, você não sabe nem se você vai jogar ou não, tá ligado? Todo dia muda, todo dia troca. Por outro lado, no caso do São Paulo, o elenco em campo era esse aqui. Honestamente falando, eu acho que até um time inferior, tecnicamente, não que o São Paulo seja muito ruim, mas é que o Flamengo, querendo ou não, ainda tem um time, individualmente falando, muito bom. Só que é individualmente. Coletivamente, o São Paulo é muito melhor. É um time que funciona muito bem, que não tá perfeito, perdeu o último jogo do Campeonato Brasileiro pro Internacional, mas normalmente joga melhor e tem mais uma cara de time, de elenco, de coletivo do que o Flamengo do Sampaoli. E eu tô falando muito do Sampaoli porque, pelo menos na minha visão, ele é parte da culpa total desse problema que tá no Flamengo hoje. Eu vou falar aqui o que eu acho, quero que você comente aqui depois se você concorda ou não. É o seguinte, rapaziada, a partida vai começar, a Copa do Brasil vem se tornando cada vez mais um evento bonito, um evento grande, um evento que atrai massas. A torcida do Flamengo aqui fez esse mosaico, que eu achei, pra ser bem sincero, achei bem bonito e tal. Me chamou a atenção a ausência do Gabigol, porque aqui a gente tem alguns ídolos da história do Flamengo. Não tem o Gabigol, provavelmente porque o Gabigol, diferente de todo mundo que tá aqui, ele ainda é jogador. Aí você nunca sabe o dia de amanhã, vai que o cara faz uma bosta, tá ligado? Evitaram de colocar o Gabigol. Tirando ele, a gente tem praticamente todos, acho que todos os ídolos aqui, com destaque maior, obviamente, pro Zico, que é o maior da parada toda. Acho que hoje, abaixo do Zico já está o Gabigol, mas provavelmente preferiram não colocar ele, porque, né, vai que o cara faz uma grande de uma merda aí, você homenageou ele antes da hora. Enfim, rapaziada, vou deixar nessa foto aqui do Dorival com o título O Homem que Desafiou o Diabo pra falar o seguinte: o começo do jogo foi fraco e foi chato pro Flamengo e pro São Paulo. Os dois times do começo estavam, ao meu ver, parecendo que tinha mais medo de perder do que vontade de ganhar. Ninguém atacava, mal passava-se do meio campo com a bola. Quando passava, era um jogador sozinho correndo sem ter opção de passe. Tava bem feio o jogo. Até que o primeiro momento minimamente importante do jogo é essa finalização já aos 16 minutos. E apesar do jogo ser na casa do Flamengo, se é que o Flamengo tem casa, né? Porque, né, Maracanã. Então, mas apesar do mando de campo ser do Flamengo, a finalização aos 16 é do São Paulo, é do Calleri. Eu tenho aqui o lance separado, porque veio uma bola que, se eu não me engano, é do Nestor. O Calleri ganha a zaga, consegue finalizar. Finaliza fraco, ele aqui com o seu nevô amarelo muito mal feito. Finaliza fraco, mas assim, ele tem, pelo menos, o Calleri tem o mérito de ter ganho, que eu acho que é do Léo Pereira. O Léo meio que dormiu e quase que toma gol. Se não dá, você não fica esperto, se não tem o Matheus Cunha ali, ia tomar um gol. A zaga do Flamengo hoje, e não só hoje, mas ao longo da temporada tem sido um problema. O Léo Pereira, eu acho que, na minha opinião, de todos os zagueiros do Flamengo, é o menos pior. Eu vou falar menos pior para não falar melhor, porque atualmente tá difícil chamar alguém de melhor lá. Eu acho que o Davi Luiz é o mais problemático de todos. Tanto é que hoje o São Paulo colocou ele no banco. O Fabrício Bruno talvez dispute ali com o Léo Pereira para ver quem é o menos piorzinho da coisa. Você, flamenguista, comenta aqui embaixo qual você prefere. Nesse lance em específico, ganha o Calleri, perde o Léo Pereira. Na sequência, a gente tem o quê? Um lance que poderia ter levado perigo. O Gerson toca pro Bruno Henrique, que passa na lateral, cruza e o excelente zagueiro Beraldo vai lá e corta. Parei aqui no lance para ficar mais fácil. Se o Beraldo não corta, apareceria ele aqui, Gabriel Gol, famoso por jogar bem só em final de campeonato. Na verdade, não é nem que ele é só bom em final de campeonato, é que normalmente ele faz uns campeonatos ok, e aí na final ele cresce muito. A Libertadores está aí para provar isso. Aqui seria mais um gol dele em final. Acabou que hoje
tudo tava conspirando tão contra que nem a boa fase que normalmente ele tem em finais apareceu. Cortou o Beraldo e depois a gente tem o que acontecendo. Mais uma vez, São Paulo chegando. A gente acabou de ver um lance que o Flamengo quase chega, mas na verdade nem consegue finalizar porque o zagueiro corta. Aqui no caso do São Paulo, de novo, o Nestor pega a bola aqui, cruza dentro da área, passa do Calleri e passa lá em cima, acho que é do Rato. Ninguém faz isso aqui. Se você parar o lance, parece muito que o gol ia vir. E aqui você percebe mais uma vez o que eu tô falando e eu quero que vocês comentem aqui se vocês concordam ou não, que é tipo assim, a zaga tá vendida e outra coisa. O goleiro já foi, né? Porque se o Rato consegue pegar essa bola aqui, ele não conseguiu, ela acabou passando um pouco na frente dele, mas se ele consegue pegar essa bola aqui, o Matheus Cunha já tinha ido. Quem não faz, toma. Mas nem sempre essa regra acontece, porque aqui o São Paulo poderia ter feito, não conseguiu fazer. Tomou? Não tomou. Na verdade, o São Paulo foi lá e fez. Teve mais uma chance muito parecida. Agora, ao invés de passar mais perto do Rato, veio no Calleri e dessa vez ele não perdoou. De novo, Nestor, um cruzamento perfeito, falha o Matheus Cunha e sozinho cabeceia o atacante do São Paulo. E aqui eu preciso parar para falar do Matheus Cunha. A minha opinião sobre o Matheus Cunha até esse jogo de hoje era que, tipo assim, eu entendo quem pede o Rossi, essa era a minha opinião. Eu entendo quem pede o Rossi, porém, no meu ver, o Matheus Cunha nunca tinha falhado muito, sabe, muito evidentemente. Tinha o jogo contra o Olímpia, que muita gente reclamou que naquele gol lá ele demorou a pular e tal, mas ali eu não achava uma falha tão grande. Hoje eu achei, e eu quero saber de você. Tem gente que falou que ele não falhou nesse lance de hoje. Eu acho que falhou sim, eu vou mostrar aqui por quê, porque aparentemente ele ia sair, mas não saiu e depois ele recua. Tipo assim, velho, é meio absurdo porque a bola vai na área, ele sai do gol pra tentar interceptar, no meio do caminho ele percebe que não dá, e aí ele não volta, ele não vai, ele não tenta ir na bola, o Calleri cabeceia sem ninguém na marcação. Então, mais uma vez, a defesa do Flamengo falhando, e aqui parece até o Vasco, que como eu falei no começo, é o meu time, porque ontem o Vasco venceu o Fluminense, graças a Deus, mas a defesa tava dando muito espaço, a defesa do Flamengo hoje fazendo a mesma coisa, dando muito espaço pro cabeceio, pra, sei lá, tentativa de carrinho ali do Wellington Rato e tal, dando muito espaço, e o goleiro sai, para no meio do caminho, depois faz isso aqui, ó, pra tentar pegar, e aí manda um foi mal na ação, foi muito no canto. Ele chega a quase que recuar o braço. E aqui, quem não quer saber disso é o Calleri, que em outras finais do São Paulo, ele chegou a perder gol meio que feito, hoje não pipoca. Num momento muito importante, o São Paulo, vale lembrar que nunca ganhou a Copa do Brasil, apesar de ser um time gigantesco. O São Paulo é provavelmente um dos maiores, se não o maior time do Brasil. E aí cabe aqui uma discussão, né? Mas, no mínimo, é o maior campeão internacional dentro do Brasil. Isso já é muita coisa. Calleri, que já é muito identificado com a torcida, com esse cabelo que não tem nada a ver com ele, faz o gol aqui e, obviamente, faz a felicidade do pessoal. Daí, dessa forma, termina o primeiro tempo. Um São Paulo jogando muito melhor dentro da casa do Flamengo, novamente, casa do Flamengo. O mando de campo normalmente define quem vai jogar melhor, principalmente quando o mandante é um time que tem um elenco do tamanho que o Flamengo tem. Normalmente é isso que acontece. Normalmente quer dizer que quase sempre. Não foi o caso hoje. A gente tem um Sampaoli já muito questionado e com razão saindo pro vestiário antes do primeiro tempo acabar. Um técnico bom muda um time. E aqui eu vou dar um exemplo de acordo com o meu time. No começo do ano, todo mundo lembra que o técnico do Vasco era quem? Maurício Barbieri. Um completo de um incompetente. Você pode até achar que o time do Vasco ainda é ruim hoje. Eu entendo, beleza, tal, pá. Só que assim, não é tão ruim quanto parecia ser na mão do Barbieri. Era um treinador que não conseguia fazer nada, que tava afundando o time, que demoraram pra demitir. Porém, quando demitiram e contrataram Ramon Dias, você vê que agora quase todo mundo já fica ali. E será que o Vasco cai mesmo? Por quê? Porque melhorou. Porque tem um treinador, contratou algumas peças aqui, mas mesmo sem esses jogadores a mais, o Ramon Dias, o novo técnico, chega e muda. O Flamengo é o contrário disso. O Flamengo vem de um Vitor Pereira péssimo, aí sai do Vitor Pereira que era péssimo e contrata outro cara que é muito mal, vive até hoje na sombra de um Jorge Jesus que foi muito bom e ganhou muita coisa aqui, porém deixou um legado que parece prejudicar o time, porque na expectativa de achar uma versão 2 dele, o Flamengo erra e erra. Quando finalmente tinha achado um treinador minimamente bom, e minimamente nem a palavra certa, porque o Dorival era realmente competente, demite, porque não é o Jorge Jesus. Aí chegou ao ponto de ter um Sampaoli que vai, antes do jogo terminar,
vai pro vestiário, abandona o time, uma coisa no mínimo feia. E aqui a gente tem os números do primeiro tempo. E isso aqui é absurdo, porque assim, o Flamengo, junto com o Palmeiras, nos últimos, 5, 6 anos, é o maior campeão do Brasil, junto com o Palmeiras. Só que aí você vai ver ele jogando em casa, 0 chutes, contra 4 de quem tava vindo de São Paulo. Aí você vai ver chutes ao gol 0 também, posse de bola, apenas 36 pro Flamengo. Ou seja, não chutava, não ficava com a bola nem da defesa, o que indica que no primeiro tempo só deu São Paulo. Acaba que o São Paulo não finalizou tanto, mas ficou mais com a bola. E aqui passes, 157 contra 266. Basicamente, o tricolor paulista dominou o primeiro tempo. No segundo, o que a gente tem acontecendo? Entra o Everton Ribeiro, e aí ele entra ali, já mudando um pouquinho, pelo menos no começo do segundo tempo, acontece esse lance aqui, ó. O Everton domina, joga a bola pra cima, o Pedro briga por ela no alto, acaba que acontece um bate-rebate e não dá em nada. É um lance de perigo, talvez o que chegou mais perto do gol no segundo tempo. O que acontece depois? O Alisson, agora voltando ao São Paulo, tem mais uma chance muito boa, a bola vai sair passando, raspando, e aqui, se você for ver, essa chance aqui do Alisson leva até mais perigo do que a última que a gente viu do Flamengo. E falando no próprio Alisson, ele que vinha fazendo uma partida muito boa, ele é um jogador que, se eu não me engano, e aí o torcedor São Paulista me ajuda aqui, nem é tão querido assim, mas hoje jogou muito bem, ele tem essa excelente oportunidade e logo depois machuca e sai contundido, dá espaço ao Gabriel Neves, que entrou de cabelo rosa, e eu fiquei, que é isso? Mas enfim, o São Paulo volta um pouco pior pro segundo tempo, é verdade, só que assim, normal. O que o Dorival e o time entendeu ali? Mano, a gente tá ganhando fora de casa, agora fecha a casinha e vamos segurar isso aqui. E é basicamente isso, tá ligado? O São Paulo começa a permitir que o Flamengo fique mais com a bola, que tenha mais tentativas ao gol, que tente finalizar mais, mas presta atenção no tente, porque o Flamengo finaliza, mas não leva muito perigo. O que a gente tem na sequência é um Gabigol que começa também a sair contundido, é xingado pela torcida, ele ironiza batendo palma e tal, e o cenário pro segundo tempo é esse. O Flamengo, sim, melhora, mas não melhora o suficiente. Dentro de casa perde, não consegue impor muito perigo, não tem nenhuma, pelo menos eu tento lembrar que agora eu não consigo lembrar de nenhuma boa defesa do goleiro Rafael, ou seja, o São Paulo jogou muito tranquilo. Do lado do São Paulo, muitos jogadores precisam ser citados. A partida do Beraldo eu achei muito boa. O Rafael nem sei muito o que comentar, porque ele praticamente não foi exigido. Porém, pessoas que foram exigidas, igual o Rafinha, que é ex-Flamengo, foi muito bem. O Luciano, que entrou no segundo tempo, fez um papel de ficar segurando a bola e não forçar a jogada pra perder ela de graça, que me agrada muito. Me agrada muito. É importante quando você tá ganhando, você saber segurar a bola, não ficar entregando ela de graça pro adversário, tá ligado? E o cenário do São Paulo, era muito necessário isso no segundo tempo, porque assim, o São Paulo meio que desistiu de jogar. E o que eu quero deixar muito claro aqui é que é normal. A responsabilidade estava no Flamengo, que jogava dentro de casa perdendo, tá ligado? O São Paulo meio que se propôs conscientemente a recuar, retrancar e conseguiu fazer isso bem feito. Enfim, dando sequência, a gente tem um lance meio grotesco com o Cebolinha, que talvez seja o outro bom momento do São Paulo. O Cebolinha tem uma bola que ele sai quase que livre ali, ele entra dentro da área. Aqui, eu quero que você preste atenção, eu acho que é o Arboleda. O Arboleda confiando, aparentemente, é a única explicação que me vem à cabeça, confiando que o Cebolinha não vai conseguir finalizar bem, o Arboleda abre. Ele tava aqui, ele faz um movimento pra vir pra cá, ele abre, tipo assim, então chuta então, duvido, faz alguma coisa aí. E realmente, dito e feito, o Cebolinha, ele não tá confiante pra chutar, ele caça alguém pra dar um passe, pra, sabe, tentar alguma assistência, não acha ninguém, perde a chance de forma bizonha, começa a rodar, chuta pra fora. O que eu reparo do atleta Cebolinha, que um dia, lá em 2019... Isso é bizarro. Chegou a ser considerado o craque da Copa América. Sim, o Cebolinha... Enfim, o futebol muda muito em pouco tempo. O Cebolinha tá sem confiança. Aquele pé dele ali é cego, tá ligado? O Arboleda, percebendo isso de forma inteligente, abre o espaço pra ele chutar e fecha o passe e não dá outra. Ele realmente não consegue chutar e vai, de todo custo, tentar a assistência. Inteligente o zagueiro do São Paulo. Assim... O São Paulo fez o que tinha que fazer. Vence fora de casa. Não é um jogo bonito, mas assim, pro torcedor são paulino, você acha que eles querem jogar bonito ou ser campeão? Exatamente, ser campeão. E aqui, pra fechar,
o Sampaoli numa crise cada vez mais tensa, cada vez mais profunda, e que vale lembrar aqui que, na minha opinião, e eu quero que você novamente fale pra mim o que você acha, isso aqui é meio polêmico, a culpa é do Sampaoli? Sim, mas acima dele a gente tem diretoria e a gente tem presidência. Quem colocou ele lá e quem não demitiu até agora, talvez seja mais culpado. Eu sou o Josão, se você quiser falar ainda mais desse jogo, eu vou estar daqui a pouquinho ao vivo na Twitch, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo aqui, eu já vou estar online. Pra você quiser falar direto comigo aqui e comentar ainda mais desse jogo, link aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Por mim, o Sampaoli ficava no Flamengo mais 10 anos. É nóis, valeu, obrigado.